Olá, seja bem-vindo à primeira edição do podcast da Sustafrica, um espaço dedicado à reflexão sobre a sustentabilidade, desenvolvimento e impacto social em África. Eu sou a Dália Langa e estarei aqui todas as semanas para discutir, junto com os meus convidados, temas relevantes sobre a sustentabilidade, abordando questões nacionais e internacionais. Para esta primeira temporada, vamos olhar com muita atenção para os primeiros 100 dias de governação do presidente Daniel Chapo, com base nos 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Falo do econômico, social e ambiental. Para discutirmos esses temas, terei aqui 3 convidados especiais. Estaremos aqui com o economista Alves Lampião, que vai nos ajudar a compreender os efeitos econômicos das políticas implementadas até agora. Teremos também a ambientalista Fátima Ezequiel, ela que vai trazer uma leitura crítica dos impactos ecológicos e sociais. E por fim teremos aqui a técnica, que é desenvolvimento rural, que vai avaliar a inclusão territorial e a sustentabilidade das intervenções nas zonas rurais. Falo da Karen Moio, ela que já está comigo neste espaço. Karen, seja bem-vinda ao programa. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Dália, pelo convite. Espero estar aqui para poder explicar melhor ou dar o meu parecer daqueles que foram os primeiros 100 dias de Daniel Chapo. E vamos a isso, né? Exatamente, vamos a isso. Bem, antes de avançarmos com os temas que já fiz aqui a menção, eu disse no início que nós temos aqui um podcast que é a Sustafrica. As pessoas de casa acredito que não sabem o que é e gostariam de saber. Karen, o que é a Sustafrica? A Sustafrica é uma empresa de consultoria em sustentabilidade dedicada a apoiar governos, empresas e ONGs no fortalecimento das suas práticas ambientais, sociais e de governança. Nós atuamos como parceiros estratégicos na implementação de políticas, relatórios e soluções inovadoras que promovem transparência e, acima de tudo, a resiliência e o desenvolvimento sustentável em África. Ok. E como é que esta empresa vai contribuir para a sustentabilidade? Bom, nós temos feito relatórios que serão periódicos. Nós vamos avaliar todos aqueles que são políticas dos países africanos, de modo a garantir e oferecer soluções estratégicas, neste caso, que possam ajudar a dinamizar ou a melhorar aquela que é a sustentabilidade do país, não só a sustentabilidade social, ambiental, em todas as áreas possíveis. Então, vamos trazer aquelas que são soluções para todos aqueles que são os problemas que teremos ao longo do tempo. Ok. Karen, estava aqui a ver o discurso do presidente e no relatório diz que tivemos progressos na educação, assim como na saúde, mas como é que estes avanços se refletem nas zonas rurais, na sua opinião? Bom, na minha opinião, através daquilo que eu pude ler ou pude perceber, é que os avanços tanto na saúde como na educação foram por ações muito limitadas, como oferta de livros ou cirurgias, mas essas ações não são sustentáveis a longo prazo, porque são ações que foram práticas que ajudam, né, de certa forma, mas não tem como validar durante muito tempo. Se não for uma prática feita ao longo dos anos, essa ação não terá sustentabilidade nenhuma. Vamos lá para as cirurgias, por exemplo. Fez-se cirurgias em massa, mas isso não diminui aquela que é o número de pessoas que ainda está na fila de espera para uma cirurgia. Então, eu acho que foi uma ação mesmo só para mostrar que o governo está a fazer alguma ação, mas eu acho que podiam talvez melhorar aquilo que é o pessoal para poder ter essa dinâmica sempre, para poder diminuir aquilo que é o enchente de número de pessoas à espera de cirurgias. Ok, então vou aqui questionar se estamos a falar em todo o país, tivemos, segundo o governo, nesse caso, tivemos progresso na educação e na saúde. E eu já ia perguntar se essas ações se refletem nas zonas rurais, porque se estamos a dizer que em todo o país, como está aqui a referir, falta... ainda não se sente positivamente. Não se sente. Olhando para as zonas rurais, se estamos nas grandes cidades, ainda temos essas lacunas
Como é que fica a zona rural? Bom, a zona rural geralmente é um local muito difícil de acesso, principalmente porque nós temos problemas básicos de infraestruturas. Digo isso, estradas e transporte. Então, se nós nas grandes cidades estamos a ter falta, imagina quem está numa zona rural. Exato. Então, eu acredito que as zonas rurais precisam muito mais da nossa atenção, ou melhor, da atenção do governo neste caso, que é para poder ajudar a mitigar estes pequenos problemas. Então, se nós conseguimos avançar na cidade, significa que as zonas rurais terão um bocadinho da nossa atenção. Então, acredito que as zonas rurais devem estar com uma deficiência ou falta. Acredito que os livros que foram distribuídos não devem ter chegado nem 1/3 das zonas rurais que temos aqui em Moçambique. Então Estamos a dizer que as metas em termos de distribuição do livro não foram equitativas. Não foram equitativas. Ok, vamos lá ver. E vamos para a agricultura. Como é que podemos garantir que o apoio à agricultura não seja apenas produtivista, mas também promotor de práticas sustentáveis e adaptadas às alterações climáticas? Bom, a agricultura é a base de qualquer país. Exatamente. Ele é o motor de desenvolvimento. Exato. Se nós investirmos como deve ser, principalmente em práticas sustentáveis, torna a agricultura algo que pode fazer um país sair de via de desenvolvimento para um país desenvolvido. Exato. Então, adotando práticas como o uso de pesticidas ecológicos, deixar de usar os pesticidas, aqueles que chamamos químicos, né, neste caso, diminuir o uso de alguns agrotóxicos, esses que fazem mal não só ao ambiente, mas também ao ser humano. Isso vai ajudar muito. Então, se o governo investir em práticas verdes, sustentáveis e ambientalmente corretos, eu acho que nós teríamos uma agricultura, além de produtivista, teremos uma agricultura totalmente verde, sustentável, que vai beneficiar ambientalmente. Exato. Alinhando aqui o seu pensamento, foram implementadas diversas ações na pecuária, agricultura, pesca e irrigação. Mas será que estas medidas chegam de forma equitativa às comunidades? Aliás, acho que acabou dizendo isso, exatamente, que não chegava. E como é que... Qual seria a melhor solução? Bom, as zonas rurais têm o que chamamos de uma espécie de... Eles têm necessidades. Exato. Geralmente, quando o governo decide implementar uma nova estratégia, é importante perceber as necessidades que temos nas nossas zonas rurais. Porque, apesar de termos essas ações que aconteceram na pecuária, entre outros, a população pode não adquirir porque eles não veem necessidade naquilo. Exato. Então, acho que a falta de necessidades básicas nas zonas rurais acaba afetando as ações do governo nessas regiões. Eles acabam não tendo aquele impacto esperado, porque eles dizem, se eu não tenho um hospital, por que eu vou precisar de ir ouvir o que tu tens para me dizer, ou trazeres uma nova técnica de implementação, por exemplo, ou de implementação de como fazer o milho, por exemplo, ou uma nova semente. Eu não hei de querer ouvir porque eu tenho problemas básicos de saneamento. Então, é complicado trazer uma abordagem diferente para as zonas rurais se nós não acabarmos ou não fecharmos com aqueles que são os problemas básicos nas zonas rurais. Então, acredito que a pecuária, a agricultura, entre outras áreas, precisam mesmo de uma atenção especial do governo. Ok. Só para terminarmos aqui, estava também aqui a ler o relatório. Falava-se aqui da criação de 15 lojas de insumos, a instalação de furos e de estações agrometeorológicas, e que essas representam avanços muito importantes. No entanto, será que serão estas intervenções suficientes para impulsionar uma transformação estrutural e sustentável do sistema agrícola em Moçambique? Bom, é uma grande iniciativa do governo. Exato. Eu vou parabenizar porque é louvável, mas não chega a ser sustentável porque, olhando para a região nacional, nós temos um país vasto. 15 lojas, não sei muito bem como estão distribuídas, mas se olharmos 15 lojas não fazem uma diferença, mas não é uma diferença significativa. Exato. Não é uma diferença que se sente. Além de ter tido essas lojas de insumos, por exemplo, como é que essas pessoas vão fazer para adquirir este insumo? Será que há condições
porque um dos problemas também que temos na agricultura é a falta de crédito agrário. Então, os nossos produtores não têm onde ir buscar dinheiro para produzir, por exemplo, então acabam usando os materiais acessíveis. Então, ter lojas de insumos agrários é bom, porém, eu não sei se vai ser uma ação sustentável, porque os nossos pequenos produtores não têm condições para adquirir. Então, eu acho que tem que se olhar muito mais para as necessidades dos pequenos produtores e depois de avançarmos com esse tipo de ações louváveis, porque é necessário, não vamos dizer que não é. Exato. Então... Ok. Karen, nós temos aquelas situações em que temos projetos ligados à agricultura, em que infelizmente às vezes terminam e o nosso agricultor não tem o acompanhamento adequado. Tudo bem que existem alguns técnicos que chegam a apoiar, mas às vezes sentem-se abandonados, dizem que sentem-se abandonados, porque precisam, aprenderam, mas também precisam de suporte. Mas o projeto, por exemplo, temos um projeto de 1 ano. E o projeto fechou. Exatamente. Como é que podemos sanar esse tipo de... Exato. Bom, eu acho que o governo tem, né, técnicos que existem. Eu acho que devia ser implementado uma política de... chamamos de... Estamos a fugir o nome agora, mas é como se nós fizéssemos uma avaliação contínua. Exato. Daquilo que, para nós podermos entender até que ponto estes produtores levaram aquele projeto a sério, o que é que eles aprrenderam e se ainda está a ser aplicado. Agora me foge o termo correto, mas é necessário ter esse tipo de acompanhamento, principalmente do governo, porque os projetos são de organizações não governamentais, a maioria deles. Okay. Então, se uma organização vem implementar um projeto de 1 ano, 2 e traz uma técnica nova, nós depois, como governo, devíamos ter a política de verificar se realmente os pequenos produtores estão a ter benefícios de estarem a ter esses projetos ou não, porque eu acho que não vale a pena termos um projeto que, no fim, a nossa avó volta a usar a enxada em vez de um trator, enquanto tem um trator em casa. Ok, mas aí não haveria necessidade de termos que capacitar técnicos bom, podemos ter capacitação de técnicos. Eu não sei se existe uma capacitação, não temos o número de técnicos suficientes para o número de pequenos produtores, que temos talvez aumentar a capacitação dos nossos técnicos, mas também apertar aquela que é a nossa política agrária. Eu acho que a política agrária é muito fraca. Então, talvez aumentar ou fortalecer as nossas políticas agrárias, que é para nós evitarmos termos esses pequenos problemas mais tarde. Karen, muito obrigada pela sua presença. Bem, deixa-me aqui dizer que a Karen é a nossa convidada residente, ela estará aqui também na próxima semana. Quem tiver alguma dúvida poderá deixar nas nossas plataformas digitais, ela vai responder. Não é isso, Karen? É isso mesmo. Exatamente. Então, Karen, até a próxima semana. Até a próxima semana. Muito obrigada. Obrigada. Estamos de volta ao programa e desta vez vamos falar de questões ambientais. Já tenho aqui a minha ambientalista, a vossa ambientalista, Fátima Ezequiel. Fátima, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Dália, pelo convite. Telespectadores, sejam todos bem-vindos. Estamos cá para poder falar do tema em questão. É um enorme prazer para mim poder partilhar o meu conhecimento em relação a isso. Exatamente. Fátima, estamos aqui a analisar os primeiros 100 dias de governação do presidente Chapo. E com a Fátima vamos avaliar as questões ambientais. A primeira pergunta que eu faço, Fátima, como é que avalia o posicionamento do governo de Chapo até agora face às questões ambientais? A avaliação do governo nos primeiros 100 dias, em relação à questões ambientais, foram mais ações imediatas para responder a alguns problemas ambientais, mas de uma forma superficial. Eu creio que depois dos 100 dias foram-se aqui trazidas mais questões sólidas ambientais. Mas numa primeira fase, o que vimos no relatório dos 100 dias é questões sociais, questões da educação, de saúde, tiveram ações também que foram imediatas muitas das vezes.
E ambiental foi mesmo superficial. Ok. Foi mesmo superficial, porque é importante também aqui frisar que não basta responder algumas ações, e até porque o que foi respondido muitas das vezes no relatório foram ações passadas, do governo passado. E aqui o que aconteceu com o governo de Chapo foi, exemplo, responder às questões das inundações, que aconteceram no outro mandato, porque temos ainda, como eu vou dizer, temos pessoas que estão ainda a precisar de apoios. Continuou com a questão do reflorestamento, que é um problema, um cancro para Moçambique, e algumas coisas básicas do saneamento. Então, isso quer dizer que ainda não tocamos... Foi tocado, mas de uma forma mesmo superficial. E qual é a nota que podemos dar nos primeiros 100 dias? Como nota, eu acho que talvez vou dizer, eu espero que depois de 100 dias haja aqui também um olhar estratégico sobre as questões ambientais, porque muitas das vezes a agenda ambiental tem sempre ficado para trás. Então quer dizer que temos planos, mas ainda não estão a ser implementadas? Temos os planos. Implementados, assim que é. Desculpa. Temos os planos. Eu acho que os planos devem ser reforçados, principalmente a sua implementação. Nós temos planos, temos leis, regulamentos muito bonitos para as relações gerais do ambiente, mas muitas das vezes a implementação delas e a fiscalização destes regulamentos não são eficazes. Exato. Então é importante sim que haja estratégias sólidas de como é que vai se garantir a implementação e a fiscalização. Ok, o governo tem dito que tem muitas estratégias, é por isso que estou aqui a perguntar se falta realmente estratégia ou a própria implementação. É a estratégia de implementação, Exato. não a estratégia como estratégia de regulamentação. Okay, não, exato. Precisamos de ter estratégias eficazes para garantir a implementação das estratégias existentes. Exato. Não sei se eu faço perceber. Nós temos regulamentos, como eu disse, muito bons, mas precisamos que haja fiscalização, haja garantia que estamos todos a prestar atenção aos regulamentos existentes e a colocar em prática. Ok. Fátima, muitos problemas ambientais em Moçambique são locais, mas têm causas globais. Como é que vejo o papel do governo em equilibrar vamos lá, os interesses econômicos com a proteção ambiental? Então, como eu dizia no princípio, muitas das vezes a questão ambiental é muito deixada do lado. Mas é extremamente importante. E as questões ambientais funcionam junto com a questão da economia. Por exemplo, em Moçambique estamos a descobrir vários projetos, megaprojetos, que de uma ou de outra forma prejudica o ambiente. Então, fala de projetos ambientais ou outros projetos? Os projetos, a descoberta do gás, do petróleo, tudo isso é importante para a economia do país. Então, olhamos para esses projetos e nos esquecemos das questões ambientais. Então, é importante que, ao se desenvolver estratégias econômicas, haja também um casamento com as questões ambientais, para podermos minimizar alguns danos que estes projetos podem causar para a nossa sociedade. Então, volto mais uma vez naquela questão da estratégia. As estratégias nós já temos definidas, mas é importante garantir a implementação delas nestes megas projetos, em outras ações, porque às vezes ficam esquecidas. Ok, e que prioridades deveriam orientar a governação nos próximos meses? Olhando para essa questão, digo isso para garantir um desenvolvimento mais inclusivo, sustentável e resiliente. Olhando para aquilo que acaba de dizer. Uma das coisas é o seguinte, é importante ter ações imediatas. Exato. Isso não temos como questionar, porque é importante responder. Algumas ações é importante serem imediatas, porque estamos a resolver problemas a curto prazo. Mas o que o governo deve fazer é, já resolvemos questões a curto prazo. Como é que fazemos para garantirmos a resolução dos problemas médio e longo
prazo. É onde entra a questão da resiliência e a sustentabilidade. Então, para definirmos a sustentabilidade, temos que parar, vermos na nossa planificação e na nossa implementação, as nossas ações, se vão garantir a durabilidade daquela ação, para que as gerações vindouras também sejam beneficiadas. Vou dar aqui um exemplo, o relatório fala-se da questão da educação. A minha colega Céu aqui falou muito bem. Há livros que foram distribuídos, mas os livros talvez não foram distribuídos de uma forma equitativa, a questão da regional. É bom sempre termos livros, isso não vamos discutir, é um exemplo prático que é importante para a educação, mas não garante a qualidade da educação, por exemplo. Então, o que temos que fazer para garantir a longo prazo que haja esta qualidade? Temos que capacitar mas garantirmos que essa capacitação esteja a decorrer para os professores. Não só capacitar, temos que motivá-los. Se o professor não está motivado, não vamos garantir aqui que tenhamos uma educação de qualidade. Se a condição das aulas não estão criadas, também nós estaremos aqui a garantir a qualidade da educação. Isso aplica-se também ao meio ambiente. Nós podemos muito bem sensibilizar e consciencializar as comunidades arredores a não abate, por exemplo, das árvores, a não deitar o lixo no chão por questão de saneamento. Mas se empresas maiores que estão dentro da sociedade não estiverem a implementar algumas regras ou alguns regulamentos, também não estaremos a garantir a qualidade da implementação disso. Então, eu creio que a implementação tem que se desenhar uma estratégia que vai se garantir uma monitoria, que todos estejam a fazer ações que contribuem para o meio ambiente. Então, aqui há que se fazer um exercício muito grande para garantir a transparência da execução dos regulamentos existentes e a monitoria constante. É muito importante garantir que, de tempo em tempo, temos uma equipa que está a monitorar as ações, queira seja do governo ou dos parceiros. Ok, e continuando aqui, continuando com as ações do governo, li o relatório e uma das coisas que eu também pude perceber é que as ações do governo mostram uma tentativa clara de ligação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2063, que é 2063. Mas até que ponto esse alinhamento é eficaz e real? É eficaz, é real? É eficaz, é real, mas também exige um pouco do governo. O que o governo agora deve fazer é tentar fazer nas suas planificações o ajuste, olhando para as ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também a Agenda Africana 2063. E, como eu dizia, é importante fazer o alinhamento da planificação que já tem, olhando para estes objetivos e aspirações, e também garantir não só a implementação, como a monitoria. Isso em todos os setores, isso não se aplica só para questões ambientais, isso é para a economia, para a educação, para a saúde. Será muito bom poder alinhar. O governo já faz e tenta responder a estes objetivos de aspiração, mas é de uma forma, como eu vou dizer, não de uma forma direta. As ações que eles fazem já contribuem ou já respondem às ODS e à agenda. Mas se puderem organizar muito bem os setores, alinhando, fazer uma tabela em que garante que a ação X, Y, Z, por mais que esteja a responder a curto, médio, longo prazo, responda a ODS X, Z, vai ser muito bom, porque eles vão conseguir monitorar as suas ações, intercalando e tendo uma coerência com as questões globais, com os objetivos globais, não só questões nacionais. O governo tem o seu plano, o programa quinquenal do governo tem a sua estratégia de desenvolvimento, que também foi desenhado, alinhado a esses objetivos internacionais. Mas é importante que na implementação haja essa transparência, haja essa monitoria, para garantir que sim esteja tudo a correr como os objetivos ou como as aspirações que lá existem.
Ok. Fátima, olhando para os princípios do ESG, na sua opinião, há sinais concretos de políticas ambientais nos primeiros 100 dias? Como eu disse, a questão ambiental foi tratada de uma forma superficial. Ok. Mas aí estamos a olhar para Sim, os princípios os princípios. Ok. Foi olhado assim, de uma forma assim, superficial, mas eu creio que 100 dias são por aí 3 meses. Ok. Ainda muita há muita coisa aconteceu, Exato. mesmo depois de 100 dias, muita coisa aconteceu e creio que muita coisa ainda vai acontecer, mas o governo continua a responder a questão da governança, a questão social, a questão ambiental. Acho que está a falar desses 3 princípios. Exatamente. Ele respondeu, mas respondeu de uma forma parcial, porque o que fez o governo nesses 100 dias, eu volto a repetir, foi responder ações imediatas. Ok, mas no relatório o governo diz que conseguiu alcançar 96% das metas. Através das ações imediatas. Então, okay. o que é a questão da sustentabilidade, a questão dos princípios, é garantir que não só responda essa questão, o problema agora, mas o problema durante esse período e ao longo prazo. É bom responder, como eu disse, a questão dos livros, a questão da saúde, foi aqui falado antes, respondeu-se, mas depois? Então, está a responder ou respondeu nos 100 dias, mas de forma parcial. É importante sempre que fizermos as nossas ações, olharmos médio e longo prazo. E amanhã, hoje, as dívidas de alguns funcionários estão pagas. Como o governo está a pensar para que amanhã não hajam essas dívidas sem depender 100% ou muitas percentagens do fundo exterior, é um exemplo. Então, é sobre isso. Os 100 dias conseguiu-se alcançar 96% das metas, mas muitas delas foram ações imediatas. Foi responder, segundo o relatório também, foi responder, foi uma análise que fizemos. Não digo imediata, segundo a Fátima. Sim, segundo o que o relator também traz. O relatório também traz. E há muitas ações foram imediatas. E a questão é a longo prazo. É importante, está num bom caminho, o governo conseguiu responder às ações, mas é importante que o governo também pense durante estes 5 anos como é que vamos garantir que as crianças tenham lanche, como é que vamos garantir que a própria comunidade possa produzir o lanche para os meninos. É uma das ações que foram feitas durante 100 dias. Enfim, entre outras. Como é que vamos manter o nosso mar né, longe da poluição? Então, essas ações todas são importantes. É importante. Exato. Resolver o problema, volto a frisar, mas também é muito importante pensar o que vamos fazer amanhã para garantir o que fizemos hoje. Ok. Bem, são 5 anos, o presidente Chapa ainda tem 5 anos, ainda é o início, mas também uma coisa que devemos deixar bem claro, Fátima, a responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Não é só do governo. Qual é a mensagem que quero deixar para as pessoas que estão lá em casa e que podem pensar que o governo deve fazer tudo, porque a mudança começa conosco. O que as pessoas podem fazer? Dizem que o problema da consciencialização é difícil de resolver. E Fátima está aqui também para poder ajudar a consciencializar as pessoas que estão lá em casa. Essa parte as pessoas não gostam. Sim, eu falo isso porque já trabalhei muito com a questão da consciencialização. As pessoas não gostam porque gostam só de atirar pedras, né? Mas infelizmente ou felizmente também é um dever nosso a poder ajudar o governo em questões ambientais. As nossas ações são extremamente importantes. O que eu faço? Tu podes dizer, Fátima, desculpa-me lá, o que eu vou fazer na minha casa ou comigo mesma não vai criar esse impacto. Exato. Parecer que não, mas eu sempre digo assim, não existe um fora do mundo, nós jogamos as coisas de qualquer maneira porque achamos que existe um fora. Mas infelizmente não existe um fora. Tudo que eu jogo ou não cuido muito bem, ela vai para o ambiente e o ambiente, ele, como nos chama tanto, devolve tudo para nós. Exato. Nós estamos a comer lixo, Exato. desde o peixe, desde as hortas, porque nós mesmos estamos a jogar. E depois lixo. Reclamamos quando a natureza devolve e diz, leve as vossas... E não só, temos agora questões sérias, alguns problemas de saúde.
que não tínhamos antes, mas nós nunca olhamos, estamos a comer plástico, Sim. estamos a comer muitas coisas não boas que deveríamos ter evitado se tivéssemos um bom comportamento. Estamos a bater as árvores, estamos agora a sentir os efeitos colaterais do nosso mau cuidado à natureza. Uma das outras coisas que as pessoas ignoram é a questão do lixo. Nós achamos também sempre que o governo é que é responsável por garantir que não haja lixo no mar, na praia. E os municípios sempre levam porrada. Exatamente. Com a população, mas a população se esquece de fazer a sua parte. Então, o meu conselho é façamos a nossa parte. Sempre que sairmos para um evento, produziste um lixo, coloque na bolsa. Não é chique deitar, é chique levar até na bolsa, até o lugar certo. Faça a sua parte, vamos deixar também que o governo faça a parte dele e todos nós saímos a ganhar. Bem, sobre o meio ambiente não vamos sair daqui, não é isso, Fátima? É melhor mesmo. Teremos várias oportunidades de poder falar sobre temas que têm a ver com o meio ambiente. E, assim como a Karen, a Fátima estará aqui na próxima semana, são as nossas convidadas residentes. Bem, Fátima, muito obrigada. Eu que Esperamos agradeço. por si na próxima semana. Bem, o programa não termina por aqui, nós vamos voltar e estaremos daqui a pouco com o economista Alves Lampião. Até já. Estamos de volta à última parte do nosso debate e desta vez vamos conversar com o analista de desenvolvimento sustentável, Alves Lampião. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Obrigada por ter aceito o convite. Vamos começar por uma visão geral. Alves, que leitura faz dos 100 dias de governação do Daniel Chapo? Pronto. Eu penso que houve uma velocidade na execução de algumas atividades, houve a vontade de resolver problemas básicos que estavam ali aos olhos de todos, mas é preciso ainda incluir mais sustentabilidade nas atividades. Mas percebi, de acordo com o relatório, que todos os setores imprimiram uma velocidade, deram o melhor que podiam em curto espaço de tempo e conseguiram resolver problemas que estavam ali rapidamente. Há alguma direção clara em termos de políticas econômicas? Eu penso que o Ministério do Desenvolvimento lançou o Plano de Desenvolvimento Social e vi também que os setores estavam preocupados em responder às necessidades básicas e primárias. Exato. Enquanto vão melhorando aquilo que são as políticas públicas, vão melhorando a maneira de resolver os problemas do dia a dia. Mas houve uma tentativa e quase que alcançada de resolver principalmente os problemas básicos. O que nos resta é olhar para as políticas que estão lá, olhar para aquilo que é plano de desenvolvimento e ir acompanhando, fazendo monitoria, para perceber se o que foi planificado está a ser cumprido. Exato. Mas numa primeira fase, os primeiros 100 dias, e depois temos que entender que era num contexto ainda de instabilidade, o presidente entra, algumas portagens ainda pagavam-se, depois deixaram de ser pagas, então havia aqui uma turbulência, mas o governo tentou responder os problemas básicos dia a dia para que o país não parasse. Okay. O que é preciso é incluir políticas de sustentabilidade serem cumpridas à medida que vão se colmatando os problemas básicos do dia a dia. Ok. No seu relatório, o governo afirma ter alcançado 96% das metas previstas nos primeiros 100 dias. Estes resultados representam sinais de mudanças ou apenas respostas imediatas? Pronto. Tem duas perspectivas. Planificaram e alcançaram 90% daquilo que foi planificado. Exato. Isso revela que há capacidade para responder às necessidades. Há capacidade para responder os problemas que são programados. Agora, a primeira questão, desculpa, falhei, fugiu-me. Se os resultados representam sinais de mudança ou apenas respostas imediatas? Ou a curto é mais prazo? resposta imediata neste momento, sinais de mudança, de alguma forma mostra que há vontade de ser feito o trabalho.
Agora, a mudança é vermos ao longo do tempo ou no final do ano para percebermos se realmente esse gráfico de crescimento, esse gráfico é mesmo de crescimento ou foi resultados imediatos. Exato. Agora, é muito precoce achar que essas ações vão garantir mudança. Claro que fica patente aí nos discursos do chefe de Estado que quer trabalhar a necessidade de crescimento, de mudar e melhorar. Ok. Mas, baseado nos primeiros 100 dias, penso que não. Ok. E a sustentabilidade costuma ser vista como um custo extra. Em economias em desenvolvimento, como é que pode-se inverter essa narrativa? Prontos. A sustentabilidade é o calcanhar daqueles de muitos projetos que visam o desenvolvimento econômico das sociedades. Normalmente as empresas não gostam de investir em departamentos de sustentabilidade. Na minha opinião, sustentabilidade é o coração de qualquer investimento. Por quê? Ora, vejamos. Você aparece como uma multinacional, você constrói tem uma fábrica e você acha que aquela comunidade precisa de abastecimento de água. Enquanto muitas vezes não é a prioridade ali, é uma necessidade. Exato. Não é? E depois, sustentabilidade. Se o governo, qualquer governo, tiver a sustentabilidade como a força diretora para as suas atividades, ela consegue atender às necessidades das comunidades e, mais do que atender às necessidades primárias, ela vai contar sempre com gerações futuras. O que falta muito nos nossos países é criar ações que vão beneficiar não só hoje, mas também as gerações que vêm. Então é importante que o governo, em qualquer ação, claro, sem esquecer de resolver os problemas primários, é muito importante que inclua a sustentabilidade na sua previsão, na sua planificação, para garantir, mesmo que as ações de hoje se reflitam de forma positiva amanhã. Porque muitas vezes acontece, assim que mudamos o governo, mudamos tudo que estava em curso. Significa que não há um plano de sustentabilidade, porque se existe um plano de sustentabilidade, ele tem que ser seguido. Não importa quem sai do governo, aquele plano tem que ser seguido. Okay. Então é necessário que se inclua a sustentabilidade nas planificações de qualquer atividade. Ok. E como é que podemos avaliar a governação econômica do ponto de vista de transparência? Olhando para aquilo que acaba de dizer. Transparência ainda não há. É claro que está com os novos assuntos de governação aberta, de incluir novos partidos para discutirem soluções para melhorar o dia a dia da governação do nosso país. Isso pode ter como consequência uma governação aberta. Transparência, sim. Mas ainda não há transparência. Okay. Ainda não há transparência. Os mecanismos todos de gestão, de contratação de mão de obra, todos esses mecanismos ainda há um caminho por andar. Existe sim um esforço tremendo para realizar os problemas, para resolver os problemas, e o governo nos primeiros 100 dias bateu-se de todas as formas. Pagou muitos credores, tentaram resolver de forma geral vários problemas que na verdade eram empecilhos que impediam nosso país de continuar a crescer. Agora, é preciso manter, primeiro, esse espírito, para que não seja só realizar problemas rápidos, como eu digo, problemas que estavam aqui, mas é preciso continuar a implementar essa velocidade. O governo entrou bem, resolveu os problemas, 90% das metas alcançadas, mas daqui para frente, essas metas vão continuar a crescer, a ser respondidas ou vão cair. Até agora tudo bonito, mas temos que encorajar para que seja de forma sustentável conduzidas as soluções dos problemas. E se tivesse que dar uma nota quanto ao desempenho econômico do governo, de 0 a 10? Nos primeiros 100 dias ainda, eu acho que ainda é precoce. É prematuro, de acordo com o relatório. E depois há um problema de divisa aqui, há um problema ali. É preciso também dar espaço ao governo de entender. O governo é novo, entender tudo o que aconteceu, desenhar soluções
por hipóteses, testar uma falhar e outra falhar. Isso vai levar tempo. Exato. Mas é precoce dizer que há uma melhoria econômica. O que há, na minha perspectiva, é mapearam-se problemas reais, rápidos, que tinham que ser resolvidos e foram atrás dessas metas e resolveram. Positivo. Ok. Daqui para frente, vamos ver quais vão ser os planos anuais, de acordo com os planos quinquenais, ver qual vai ser a atividade trimestral, para podermos avaliar e dizer, olha, começaram bem, terminaram mal ou bem. Ok. Ainda no seu relatório, o Governo anunciou o pagamento do 13º salário, fundos de reabilitação econômica e apoio a pequenos projetos de emprego. Estas medidas são suficientes para impulsionar uma recuperação econômica sustentável? Suficientes não, mas são necessárias. Ok. São necessárias. Eu penso que, numa primeira fase, como disse, temos um governo que entra num cenário que está a sair de manifestações, está a sair de recessão econômica, vários problemas ali dentro. É importante mapear alguns pontos que possam ajudar a colmatar os problemas, porque também não vais resolver os problemas de um país com 3 soluções em 5 anos. Normalmente levam anos, mas é preciso dar um passo. É preciso dar um passo e esse passo começou a ser dado. Agora, essas medidas, sim senhora, poderão ajudar a médio e longo prazo. Então, nosso papel é impulsionar, fazer com que o governo consiga seguir essas medidas. Com mais de 1000 cirurgias, isso vem no relatório, que foram realizadas, e melhor acesso a medicamentos, nota-se o esforço no setor da saúde. Mas será que estes avanços são sustentáveis ou dependem do financiamento externo? Sustentável não diria que são, mas é uma boa iniciativa. Por que é que eu digo que não é sustentável? Porque o ministro não há de voltar a fazer as 50, 500 cirurgias para sempre. Não sei se está a perceber. O que é preciso garantir é que essa... Não é possível acontecer? Possível é, tudo é possível. Mas o que eu acho que é mais fácil de fazer é encontrar uma forma desse esforço continuar. Ok. Foi um esforço bonito, o governo bateu-se para estabilizar o país, para dar um avanço. Houve um avanço, resolvemos vários problemas, muitas mulheres, muitas pessoas estavam à espera de cirurgias, foi uma grande vazão. Agora, se é sustentável a longo prazo, é que precisamos ver. Precisamos também impulsionar para que essa ação realmente seja sustentável. Agora, claro que foi um marco positivo, tu veres um ministro deixar de estar no gabinete para ir correr e ajudar a resolver problemas, porque, olha, ficar à espera de uma cirurgia não é muito fácil. É um martírio. E o governo bateu-se de tudo, é mais um médico que, apesar de ser ministro, põe a capa de médico, vai ali ao campo, tenta resolver. Positivo. Mas é preciso garantir que seja sustentável essa ação. Ok. Que lições tivemos essas experiências em Ghana e Ruanda e que lições de experiências como esses dois países podem ser aplicadas para fortalecer a boa governação em Moçambique? Pronto, é preciso perceber que Ruanda, com tudo que se fala, continua sendo um país espelho. Exato. Dentro do nosso continente. Ghana também é um bom país a nível de boa governação. Com seus problemas, continua sendo um espelho. Eu acredito que o governo em Moçambique pode conseguir, daqui para frente, levar Moçambique a um bom porto. Mas é preciso que nós, a sociedade civil, também consigamos dar o nosso esforço para apoiar o desenvolvimento econômico, para apoiar a governação, não atrapalharmos, porque também em Moçambique a gente pensa que ser oposição é criticar tudo, não se importando se é certo ou errado. Se nós queremos um país que vai crescer, temos que ter a capacidade de dizer, olha, não concordo com isto, mas também aqui vou aplaudir. Exato. Não é só vou aplaudir ou só vou criticar. Não nos permite ajudar os governantes a ter uma direção para o bom sentido. Porque se eu passo a vida só a criticar, amanhã, ainda que a crítica seja positiva, vai me achar como um crítico apenas. Se eu passo a vida a aplaudir,
ainda que haja um erro, também vai achar que eu sou, você está a perceber? Então, nós temos que ajudar. Temos a capacidade de dizer, olha, aqui não valeu, aqui estamos bem. De forma a que tenhamos uma força diretora, que sejamos uma força diretora, né? Estamos com um governo hoje um pouco aberto, um pouco mais aberto, em que os outros partidos já entram, já dão a sua opinião. Okay. Se essas opiniões vão ser levadas a cabo, então nós vamos continuar a alcançar. Esses exemplos em alguns países de África, em alguns países, serviram como guia, como eu disse, força diretora, em que a governação pode se inspirar, olhar para aqueles relatores e dizer, ok, eu vou seguir ou não. Ok. E qual a avaliação que faz do relatório? Temos 100 dias, temos 96% das metas alcançadas, segundo o governo. Qual é a avaliação que faz do relatório? Falo do próprio relatório. Não, é relatório positivo. Se tu defines metas e depois alcanças 95% das metas, você está num bom caminho. Um dos grandes problemas aqui é pagar consultores. Okay. O governo fez muito esforço de pagar faturas aos consultores. Isso é positivo. Tu veres um ministro, como acabei de dizer, ir ao hospital para operar, para juntar-se à equipa, reduzir o número de filas de pessoas na lista de espera, é um marco positivo. Agora, essa avaliação é positiva, mas a nível de sustentabilidade eu acho que falta muito. Exato. Eu acho que falta muito em termos de ações de forma de desenvolvimento sustentável. Mas ações primárias para resolver o problema foram excepcionais. Okay. Agora, nós temos que ter o olhar de ver até que nível o governo está a aplicar políticas de desenvolvimento sustentável alinhadas aos ODS. Como é que estão a ser cumpridos? Qual é o plano de sustentabilidade? Se o plano de sustentabilidade vai responder e se realmente está a responder. Isso é que importa. Mas, primeiros 100 dias, no contexto em que estávamos, instabilidade, novo governo, tudo a mudar, foram excepcionais. Ok, voltando aqui, estou aqui a insistir em relação ao relatório de 100 dias, estamos aqui a falar de 96%, não estaremos aqui a dizer que o trabalho feito, como disse a nossa convidada Fátima, não estaremos aqui a dizer que tudo foi imediato. Tudo que foi feito, olhamos para os 100 dias, mas precisávamos responder os 100 dias, ou talvez o nosso presidente sentiu-se pressionado pela população. Não, eu percebi assim. Enquanto tentas construir uma grande infraestrutura, não passas a vida na chuva. Exato. Percebi que o governo encontrou um país numa fase de manifestação, consultores, empresas privadas que não foram pagas, que estavam a chorar. Então, minimizar os problemas rapidamente, que era possível minimizar, porque não fazes um país em um ano. Exato. Mas cada setor mapeou aquilo que era urgente. E esse mapa foi cumprido até 95%. Nota positiva. Mas, como disse, garantir que esse comportamento de resolver os problemas mapeados a 90% é que é o maior desafio. Não sei se percebe. Mapearam, estão a entrar para o governo, mapearam as necessidades, bateram-se e resolveram 90% positivo. Exato. Daqui para frente, vamos ver agora o relatório o Estado da Nação. Exato. Vamos avaliar o relatório do primeiro ano. Aí poderemos dizer não. Primeiros 100 dias teve este comportamento positivo, depois de 6 meses ou 9 meses o país teve que continuar a crescer. O gradiente é de crescimento. Ou então vai nos permitir ter uma resposta madura em relação a essa questão daqui a pouco. Exato. Não sei se percebe. Mas agora, em termos de o que foi mapeado e a resposta, a nota é positiva. Ok. Bem, Alves Lambião, muito obrigada pela sua presença. Como bem disse, são 100 dias, ainda é só o começo. Poderemos avaliar, este é o começo, temos mais 4 anos.
Assim que nos assiste a partir de casa, muito obrigada pela sua presença. Nós voltaremos na próxima semana. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, as redes sociais da Sustafrica. Como disse a nossa querida e convidada Karen Moio, nós estaremos aqui na próxima semana para debater assuntos não só a nível do governo, mas também a nível de desenvolvimento rural e também ambiental. Voltamos na próxima semana com as nossas convidadas residentes. Até a próxima.